Bem, meus amigos, neste caso acho que é uma boa oportunidade para fazer esta pergunta. Barry, where's Barry? Para a malta que jogou o jogo original do Resident Evil vai entender perfeitamente aquilo que eu quis perguntar. Olá a todos, aqui deste lado do ecrã, quem vos fala é o Tiago e espero que vocês estejam preparados para irmos até Raccoon City para falarmos do mais recente filme do Resident Evil. Barry, where's Barry? Pois é, bem-vindos a Raccoon City, é a mais recente adaptação ao cinema da história de um videojogo. E como todos nós sabemos, a transição da história de um videojogo para cinema, na maior parte dos casos, não é lá muito bem sucedida. E claro que as comparações entre este filme e os da saga da Milla Jovovich são inevitáveis, já para não falar nas histórias dos jogos em si. E quanto a isso, eu até confesso que estava à espera de menos, principalmente depois de ter visto as opiniões de algumas pessoas que viram os filmes antes de mim, mas depois de eu ter tido a minha oportunidade de o ver, digamos que não achei a coisa tão má como muita gente anda aí a pintar. Já para início de conversa, este filme tenta ser bem mais fiel ao material original que os já mencionados filmes da Alice. Ele tem os seus defeitos, é verdade, mas pelo menos a equipa de produção teve o mínimo de cuidado a tentar recriar ao máximo os detalhes, o ambiente e algumas sequências do jogo, coisa que os filmes originais não se preocupavam tanto em fazer. Aqui a parte mais chata é que essa mesma atenção que eles tentaram dar aos cenários do jogo e às sequências em si, quanto aos personagens a coisa já não funciona tanto assim, porque na maior parte dos casos eles pouco ou nada se parecem com os personagens originais. A primeira coisa, quando vocês ouvem falar em Jill Valentine e olham para a atriz que está a protagonizar esse papel, a primeira pergunta que vocês fazem é: esta é que é a Jill Valentine? É que, meus amigos, não tem absolutamente nada a ver com a Jill Valentine, já para não falar no ator que protagoniza o personagem do Leon S. Kennedy, que pouco ou nada também tem a ver com o personagem em si. Apesar do ator até nem ser mal todo, ele até faz um papel bastante razoável, não é propriamente daqueles atores que nós olhamos para ele e dizemos assim, epá, este gajo não tem talento nenhum. Muito pelo contrário, o gajo até se enrasca bem, o único problema é que ele não é minimamente parecido com o personagem dos jogos. E já agora, que pancada é esta que os estúdios de cinema agora têm quando querem meter a história de um videojogo ou de uma saga de um videojogo para filme, têm que meter a história de 2 ou 3 jogos dentro do mesmo filme, principalmente neste caso que tem 1 hora e 40 minutos de duração? Não sei. E aí é que está, esse é um dos grandes defeitos do Bem-vindos a Raccoon City, porque só neste filme eles tentaram meter as histórias do Resident Evil 1, do Resident Evil 2 e acho que vi ali umas pitadas também de Resident Evil Code Veronica. Agora aqui a pergunta que nós fazemos é, porquê? Porque é que eles não se basearam apenas na história do primeiro filme, até porque para o orçamento de 25 milhões que eles tinham era mais que suficiente e a coisa tinha ficado muito melhor e muito mais completa. É quando nós chegamos ao final deste filme, a sensação com a qual nós ficamos é este filme parece incompleto. Para aquela malta que nunca jogou os jogos, se calhar até vão ver o filme por ser um filme de zombies e nem vão ligar muito a esses detalhes e quem sabe até se não vão gostar do resultado final. Já o pessoal que jogou os jogos em si, bem, aí lamento ter que vos informar, mas vai haver muita gente que vai odiar este filme. E ainda vos digo mais, essa malta de certeza que vai ficar cheia de vontade de apertar o pescoço à pessoa que teve a brilhante ideia de misturar tantas narrativas de vários jogos diferentes em apenas um filme. E como eu ainda não mencionei os zombies, porque é um ponto fulcral neste género de filmes, devo dizer que não gostei assim tanto, pelo menos de alguns dos zombies que aqui aparecem, porque em alguns casos eles não parecem zombies, parecem apenas mutantes, e isso aí de certa maneira tira, pelo menos para mim, um pouco a piada da coisa. Não me entendam mal, aqui a nível de efeitos especiais, próteses e coisas desse género, a coisa até nem está má todo. Mas há aqui qualquer coisa que não me chama tanta atenção e que digamos que não pareceu muito fiel ao material original. Vá lá, sejamos realistas, como é que aqui em algumas situações parece que os zombies têm força sobre-humana quando na verdade não passam de cadáveres ambulantes que andam a arrastar-se pelas ruas do Raccoon City ou pelos corredores da mansão Spencer? É que do meu ponto de vista são estas pequenas liberdades que acabam por estragar um bocado a experiência final e acabam por estragar os filmes que se calhar de outra maneira até poderiam ser melhores. Só para vos dar aqui uma pequena ideia, uma das sequências que eles podiam ter melhorado é aquela em que a polícia do Raccoon City chega à mansão Spencer. Para quem jogou o jogo original, esta é capaz de ser talvez a cena mais importante do jogo ou do filme, porque foi esta cena que deu início a tudo aquilo que nós vimos e a tudo aquilo que seguiu nos jogos do Resident Evil. A equipa da polícia do Raccoon City chega ali à zona florestal à volta da mansão Spencer e do nada são perseguidas por algumas criaturas que nós não chegamos a ver o que são e eles começam a correr em direção à mansão para se tentarem proteger. Até aí tudo bem. O problema é que no filme as coisas não são bem assim. Eles realmente chegam à floresta que está à volta da mansão Spencer, mas depois vão em direção à mansão, nas calmas, entram sem qualquer stress, não se passa nada e está tudo bem. E acreditem que neste caso eles perderam aqui uma oportunidade de ouro de fazerem uma sequência 100% igual ao original, até porque nem ficava muito caro de fazer. Bastava eles fazerem alguns ângulos de câmara bem ao estilo dos filmes do Evil Dead, meter uns efeitos sonoros e os atores a correrem na direção da mansão
e voilá. E acreditem que ficava uma coisa bastante barata de fazer, não gastavam milhões e o resultado final tinha ficado muito mais competente. E aqui é que está, quase sempre são estes pequenos detalhes que fazem com que os filmes que são baseados em jogos tenham tão más críticas por coisinhas tão simples que eles podiam aproveitar, por isso simplesmente metem de lado. Outra coisa da qual eu ouço muita gente a falar é dos efeitos especiais deste filme e dos monstros que parecem muito falsos e blá 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 blá, mas meus amigos, tenham calma porque a coisa também não é bem assim. Ou seja, se tivermos em conta os efeitos especiais, este filme está ali no meio da tabela, nem são muito bons, nem são muito maus. E para um filme que custou 25 milhões, eu acho que até ficaram bem melhores do que aquilo que era suposto. Então é assim, ao contrário da maior parte das pessoas, eu não sou daqueles gajos que vêm para aqui dizer este filme é uma porcaria, este filme é um lixo, não vale a pena vocês verem, não percam o vosso tempo. Há pessoal que vai gostar e neste aspecto eu não desgostei do filme. Poderia ser melhor? Sim, poderia ser muito melhor. Não pelo orçamento em si, mas pela atenção que eles poderiam dar mais, principalmente aos personagens do jogo. Se vocês procuram um filme para perderem 1h e 40 minutos da vossa vida, apenas para passar o tempo, este é um desses filmes. É um filme esquecível, é verdade, não é daqueles filmes que vai ficar na memória de muita gente como um dos melhores filmes já feitos até hoje. É um filme que não vai ganhar nenhum prémio, mas também é de longe um dos piores filmes que eu já vi, ok? E no meio disto tudo, no meio de todos os problemas que este filme possa ter, se vocês não pensarem nele como um filme do Resident Evil, digamos que ele até passa por filme razoável. E atenção, quando eu digo razoável, é um razoável bem mediano, bem lá em baixo. Acima de tudo isto não é dizer grande coisa, mas todos os filmes que eu já vi do Resident Evil em imagem real, este é aquele que mais se aproxima do material original. Por essas e por outras eu vou dar a Raccoon City a nota final de 2.7 baldes de pipocas. Se vocês concordam com a minha opinião, porreiro, mas também se não concordam já sabem como é que é. Basta irem aqui em baixo da zona dos comentários, deixarem lá os vossos pontos de vista e nós vamos lá trocar as nossas ideias e opiniões. Mas também se vocês não gostaram, desde já eu vos previno. Eu agarro em vocês, meto-vos nos laboratórios da Umbrella e depois eles vão lá fazer algumas experiências com vocês daquelas assim um bocadinho estranhas. Mas aí depois vocês que desenrasquem. A escolha é vossa.